Estamos de volta do nosso intervalo comercial e a decoração de hoje é de um tema bem diferente. Já ouviu falar sobre ambientes autônomos? Vocês vão ver que a tecnologia está muito a favor desse tipo de decoração. Estou aqui com a Clara Narras, que junto com a equipe do seu escritório foram os autores desse tipo de projeto. Um projeto um tanto quanto diferente, né, Clara? Sim, é um projeto que se vê muito fora, né? Aqui no Brasil já não tem tantos exemplos. Aqui em Vitória, inclusive, foi o primeiro lugar a ter uma loja autônoma. Então, é realmente algo bem inovador. E assim, o que é para o pessoal de casa entender essa arquitetura autônoma, né? Porque a gente está aqui numa loja que não tem funcionários, então a pessoa entra e ela faz tudo sozinha. Esse tipo de arquitetura é muito importante que ele guie muito bem o usuário. Então, é uma arquitetura que tem que ser muito didática, tem que ter todas as informações aqui para que a pessoa, junto com o seu smartphone, né, que é a ferramenta necessária para se utilizar desse espaço, não precise de ninguém para intervir ou para explicar. Então, a arquitetura ela precisa estar bem clara nesse sentido. E aí, na hora que vocês estão projetando, vocês têm que pensar em tudo ser muito intuitivo, né? De ter realmente um passo a passo para que a pessoa entre aqui e ela se adapte a esse local. O trabalho da arquitetura numa loja como essa é muito aliado ao trabalho do design gráfico, né? Porque a gente precisa saber exatamente quais são as paredes para ter esse tipo de comunicação. Aqui na lavanderia autônoma, vocês podem ver que essas paredes estão muito bem especificadas com o passo a passo do que a pessoa precisa fazer aqui. E aqui em Vitória a gente só tem 2 projetos que são desse tipo, né? Uma arquitetura autônoma, onde realmente a pessoa entra e ela pode se virar sozinha aqui dentro, ela faz suas compras. Nesse caso de uma lavanderia, mas também tem uma loja de conveniência já em Vitória, inclusive a primeira da América Latina, que já possui esse sistema autônomo. Também, baseado, né, na mesma dinâmica de uso do espaço, a gente também tem um mercado aqui autônomo. O primeiro lugar desse mercado foi em Vitória, mas hoje ele também já está em São Paulo. Então, a gente vê como esses tipos de loja estão expandindo realmente o mercado. E aqui, por exemplo, numa lavanderia, então a pessoa vem, coloca a roupa dela para lavar. Vocês também tiveram que se preocupar, além de toda essa didática, né, do espaço, e um espaço de espera que fosse confortável, né, para que as pessoas pudessem, se elas quiserem, ficar aqui esperando. Com certeza, porque o processo de lavagem, ele demora mais ou menos de 30 a 40 minutos. Então, a gente fez uma espera bem confortável, com elementos, né, vivos, assim, plantas e tudo mais, para que a pessoa tivesse um suporte bem confortável aqui, além de Wi-Fi aberto para as pessoas se utilizarem. Então, tem toda essa dinâmica. E o Wi-Fi é bem importante, né? Já que o celular é a ferramenta principal para esse tipo de loja autônoma. E na loja de conveniência, que vocês também projetaram, né? Quais foram os materiais utilizados lá? Vocês pensaram nisso também? Existe um ponto muito importante quando se fala de arquiteturas autônomas, que são o ponto de contato com a marca, né? O cliente, quando ele está num espaço como esse, ele precisa estar imerso dentro da marca. Na lavanderia, a gente trouxe um pouco mais essa cara de aconchego, né? Por se tratar até de uma tarefa doméstica, né? Lavar as roupas. Mas lá no mercado autônomo a gente fez uma identidade bastante futurista, com elementos de serralheria que trouxessem essa dinâmica assim, bem de uma ideia de futuro mesmo. A gente quis fazer com que o usuário ali dentro entendesse que ele não está assim, no século passado, sabe? E a iluminação é muito importante nisso, né, Clara? Porque até você mesmo comentou das pessoas perceberem, conseguirem visualizar que a loja está aberta. Sim, muito importante. Esse tipo de arquitetura precisa ter uma iluminação bem dinâmica e bem acesa para que uma pessoa passante na via consiga entender que ela pode sim se utilizar desse espaço. Parabéns, Clara. Eu achei esse projeto incrível. Você e seu escritório realmente acho que se empenharam bastante, né? Buscaram referências, inclusive, fora do Brasil, para trazer esse tipo de projeto diferenciado, né? E realmente é uma tendência. Acho que veio para ficar, né, Clara? Com certeza. A gente gosta muito de estar nesse meio assim, inovador, trazer novas ideias, mudar o mercado. Isso é o mais interessante pra gente.